O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e está dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como dissemos, o momento da Eucaristia é sempre privilegiado para nós que participamos, porque de um momento, de um instante, ele tem um sabor de eternidade. Um momento curto que nós vivemos, que nós experimentamos, mas com gostinho de céu. E por isso mesmo, recebendo as graças de Deus. É momento onde as torrentes das graças, do amor de Deus, se derramam sobre a igreja, sobre o coração de cada um de nós, cristãos, seguidores de Jesus, que continuam a identidade de Cristo neste mundo. E é sobre isso que a palavra de Deus vem nos ensinar nessa liturgia de hoje. Estamos ainda vivendo o tempo pascal, o tempo onde nós experimentando essa presença real, certa do nosso Deus que é vencedor da morte, vamos levando essa identidade de vitória para o mundo. E ouvindo essa palavra de Deus, veja como a primeira leitura, ela nos mostra realmente que o Senhor cumpre aquilo que diz. Lá quando Jesus ensinava seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E veja que beleza. A palavra dos discípulos, que é a palavra da igreja na boca daqueles homens, não é mais uma palavra sua. É a própria palavra do Cristo, do ressuscitado, que vai chegando através da igreja, daqueles apóstolos, daqueles enviados, agora para dizer a salvação ao mundo. Então o Senhor cumpre a sua presença. Eis que estarei convosco todos os dias, em cada instante, em cada momento, até a consumação dos séculos. Os discípulos, quando pregam, a palavra é diferente. É uma palavra que cativa, uma palavra que chama a atenção. Assim como Jesus, quando pregava lá na sinagoga, que as pessoas ficavam com os olhos fitos no Senhor, que proclamava diferente a palavra de Deus, agora as pessoas, agora o mundo, olha também para a pessoa dos discípulos, para a igreja que está pregando em nome do seu mestre. O mesmo olhar dos discípulos para Jesus na sinagoga é o mesmo olhar do mundo para a igreja que também prega a sua mesma palavra.
Uma palavra que leva as pessoas a experimentarem de fato que esse plano de salvação é para todos. E na segunda leitura a gente ouviu isso. Uma carta de Pedro, que vai falar da vocação cristã. No primeiro momento da carta, na primeira metade, você vai ouvir orientações para a comunidade do que significa ser cristão, do chamado a ser cristão, da identidade cristã. E no segundo momento da mesma carta, você vai perceber as consequências da vocação cristã. Para dizer que quem se entrega a Cristo, quem se dá a Jesus, lógico, é um privilégio muito grande, é uma alegria sem igual. Mas para dizer que quem se entrega a Jesus não vai em busca de privilégios, mas se aventurar a uma missão que não é sua, mas a missão do próprio Cristo. Portanto, existem consequências práticas para aqueles que se dizem e que se assumem como cristãos. Tanto é que a própria carta vai dizer que aquilo que se diz, o ser e o viver cristão, se atribui a mesma coisa da vida de Cristo. O ser cristão, o viver cristão, tem que ser configurado exatamente naquilo que foi e viveu Cristo. E por isso esse nome cristão. Caso contrário, a gente não seria chamado de cristão. Então a identidade do Cristo agora é vista e reconhecida na igreja, na comunidade. E o que é que imprime essa identidade? Na consciência de que somos e fomos chamados pelo próprio Deus, e portanto somos enviados ao mundo assim como Cristo foi. Lembremos dessa missão que nós assumimos, que é a missão de Cristo. Aquele versículo lá no capítulo 10 de Lucas, quando a palavra diz que Jesus enviou seus discípulos aos lugares, às localidades, às cidades onde Ele mesmo deveria ir. Então veja, nós somos cristãos, igreja, os representantes oficiais do Cristo. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós somos, aquilo que nós procedemos, deve ser exatamente o que o Cristo viveu, procedeu, cumpriu. Então na nossa pessoa está impressa a identidade de Cristo. Repito, e por isso somos cristãos. E o que nos dá essa identidade, a firmeza de que nós somos realmente um com o Senhor Jesus e precisamos ser, é o Espírito Santo. Aí vem o Evangelho que nos diz isso. O Espírito Santo, que como sabiamente já disse alguém, é a presença do Jesus ausente. Eu acho linda essa definição para falar do Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença do Jesus ausente. Ele traz o sabor, a atualidade, a clareza, a explicação das palavras que o Mestre disse. Ele vos ensinará tudo, disse Jesus. E é justamente a experiência com o Espírito Santo, o deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, que vai nos fazer tal como foi Jesus. Cristificantes do mundo. O cristão é esse. Se a vida cristã não acontecer para cristificar o mundo, nós não estamos sendo cristãos de verdade. Se nós, pais cristãos, mães cristãs, filhos cristãos, famílias cristãs, não estamos cristificando os nossos lares, tem alguma coisa errada. Mas para que isso aconteça, como disse o Evangelho, nos é derramado o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que eu peço agora, a você, que feche seus olhos por um instante, dentro dessa Eucaristia, para pedirmos essa força do alto. Em cada instante o Espírito de Deus é derramado, se assim clamamos, como diz o Evangelho, pedi e recebereis. Peçamos, portanto, agora, essa força do alto, essa dinâmica do coração de Deus que nos faz viver como Cristo viveu, que nos faz ser como Cristo foi. Peçamos. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Peça isso, cante, clame ao Senhor. Espírito sobre nós, sobre a igreja. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser.
Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, o meu espírito, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre o mundo, Espírito Santo de Deus. E é isso que nós te pedimos, Senhor, a partir desta palavra, para que na força do Espírito Santo vivamos essa autoridade que o Senhor nos deu para pregar a salvação, a palavra que o Senhor nos designou, para vivermos no dia a dia como idênticos ao Cristo e sempre conduzidos nessa mesma força do alto, que aqui suplicamos, que aqui recebemos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!